Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Queridos irmãos, existem quatro razões, que explicam por que todo ser humano, logo você e eu, e toda a humanidade, porque nós, seres humanos, precisamos urgentemente e desesperadamente do Evangelho. A primeira razão, porque desesperada e urgentemente precisamos do Evangelho, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação do homem é uma questão de poder, e só o poder do Todo-Poderoso, só a força do poder de Deus é capaz de operar salvação. Por isso, todo ser humano precisa ouvir o Evangelho. A segunda razão porque todo ser humano precisa do Evangelho de Jesus Cristo é porque nele, no Evangelho, a justiça de Deus está sendo revelada. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, portanto, todas as vezes que ocorre evangelização, a justiça de Deus, ela está sendo manifesta, ela está se tornando pública, notória. Deus está removendo o véu, Deus está descortinando, Deus está permitindo que a sua justiça seja conhecida pelos homens. Por isso, cada ser humano precisa urgentemente e desesperadamente do Evangelho. Há uma terceira razão, e a terceira razão é que todo homem, portanto você e eu, somos pecadores, porque temos desobedecido aos mandamentos de Deus. Somos pecadores culpados, porque a punição ou a culpa, ela é uma conclusão lógica de duas premissas: que nós pecamos e somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso, a culpa é uma dedução lógica do pecado e da responsabilidade humana. Portanto, somos pecadores, culpados, indesculpáveis, sem nenhuma defesa diante de Deus. Portanto, a nossa condição é de justamente condenados por Deus. Estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é santa, a ira de Deus é justa, é a retribuição divina para o nosso pecado. Todo ser humano, você e eu, precisamos do Evangelho por uma quarta razão. Ninguém pode se salvar. Não há nada que você possa fazer que lhe salvará a si mesmo. Não há ninguém que poderá lhe salvar. A sua religião não pode lhe salvar. Suas boas obras não podem lhe salvar. Seus méritos não podem lhe salvar. Os ritos, as cerimônias da sua religião, que normalmente chamamos de sacramentos, não podem salvar. Portanto, por estas quatro razões, nós precisamos urgentemente e desesperadamente do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, nele a justiça de Deus se revela, somos pecadores, culpados, indesculpáveis, sem defesa diante de Deus, portanto estamos condenados justamente e não podemos nos salvar. Nada, ninguém pode nos salvar. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, verso 9: já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, todos.
A humanidade se dividia entre judeus e gentios, e Paulo aqui diz judeus e gregos, para dizer toda a humanidade estão debaixo do pecado, sob o jugo, o controle, o poder dominador e escravizador, estão sob o senhorio do pecado, são escravos do pecado. Por isso, diz Paulo em Romanos 3,19, para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Condenados, indesculpáveis, não podemos nos salvar, nossa religião não pode nos salvar. E agora? É a pergunta, e agora? Um dia estaremos diante de Deus. Na verdade, nós estamos agora diante de Deus, mas muitos não acreditam nisso ou não têm essa consciência. Mas quando morrermos, e quando chegar o dia do juízo, então todos compareceremos diante de Deus. E se nós comparecermos diante deste tribunal sem Cristo, sabe o que nós ouviremos de Deus? Qual será o veredito de Deus? Porque todos seremos julgados. Deus dirá: você está condenado à morte eterna. Mas não seria maravilhoso ouvir algo diferente? Eu declaro que você é inocente, eu declaro você absolvido, eu declaro que você agora está perdoado, você não vai mais pagar nenhuma pena. Não seria bom isso? Sabe o que se chama isso? Sabe o que esta declaração em juízo de um juiz, do supremo juiz do universo, quando ele diz: você está absolvido, eu declaro você inocente e justo, isso significa justificação. Não seria maravilhoso ouvir isso de Deus no dia do juízo final? Você está justificado, eu declaro que você é justo, é inocente, não tem mais pena nenhuma a pagar, você está perdoado e salvo por toda a eternidade. Não seria maravilhoso ouvir isso? Pois bem, a Bíblia está dizendo que nós não precisamos chegar no juízo final para ouvir de Deus essa declaração, porque a partir do momento que você e eu ouvimos o Evangelho e aprendemos pelo Evangelho que Cristo morreu para a nossa salvação, e somos convidados ao arrependimento e à fé, e nos convertemos a Deus por causa do Evangelho, nesse momento, Deus antecipa a sua declaração, tecnicamente chamada na teologia de escatológica, a declaração que só será pronunciada por Ele no juízo final, nos últimos dias, ou no último dia. Esta declaração do último dia, ela é antecipada para o dia de hoje, e você ouve no coração, você ouve de Deus, Ele lhe dizendo: você está perdoado, você está absolvido, você é inocente, você é justo. E isso traz paz ao coração, porque sabendo que morreremos, sabemos que Deus existe, é vivo, sabendo que Ele é perfeito, e o padrão que Ele usará para nos julgar é o padrão da sua perfeição, da sua justiça e da sua santidade, sabendo que o padrão não será um padrão baixo, mas será o padrão da própria natureza e do próprio caráter de Deus, sabendo que nós vamos encarar no juízo final um Deus santo e justo, nós temos que tremer nas bases, porque não conseguiremos sobreviver e nos salvar a nós mesmos. E aí? E agora? E agora? Para o e agora meu e seu, o e agora do desespero, serei julgado pelo Deus justo e santo,
Sou um pecador condenado, não posso me salvar, nada pode me salvar. E agora? Para o e agora humano, Paulo responde no início do verso 21. Mas agora, sabe o que Deus fez? Deus manifestou a sua justiça. A justiça de Deus foi manifestada. Em Romanos 1,17, o tempo do verbo está no presente, indicando que todas as vezes que o evangelho é pregado, a justiça de Deus é revelada. Agora, o tempo do verbo está no pretérito perfeito, indicando a cruz. Um evento único, onde a justiça de Deus se manifestou. E o evangelho é uma mensagem sobre este evento, sobre a cruz do Calvário, sobre a vida de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, a Bíblia está dizendo que Deus, sem lei, não mais através da lei, porque a lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita e agradável. E ela revela o caráter e a natureza santa e justa de Deus. A lei expressa o caráter de Deus. Portanto, quando nós obedecemos à lei de Deus, aos seus mandamentos, nós conquistamos justiça. O problema é que ninguém consegue obedecer os mandamentos de Deus para, por intermédio desta obediência, obter justiça, mérito. Eu nunca desobedeci a Deus, eu sempre obedeci a Deus, portanto sou inocente, sou justo, estou quite com a justiça de Deus, estou regularizado, não devo nada, ando de cabeça erguida. Não é assim que nós andamos? Você já dirigiu um carro com um documento atrasado, ou a sua habilitação vencida, e você observa à frente uma blitz, e você diz, se ele mandar parar, você já está com o coração batendo forte, porque você sabe que você está irregular, você não está de acordo com a lei, você está de uma maneira que você está infringindo, e a lei será aplicada a você, e você será punido, não é verdade? Porque justiça é punir quem não cumpre a lei. Justiça é parabenizar e deixar ir embora quem está quite com ela. Por isso, meus irmãos, é maravilhoso saber que a justiça de Deus, ela se manifestou na cruz do Calvário. Sempre que você olhar para a cruz do Calvário, você deve se lembrar, ali a justiça de Deus está sendo revelada. É verdade, o amor de Deus também, ao mandar o seu Filho, mas ali a justiça de Deus está sendo revelada, porque Deus não deixou o pecado impune. Deus puniu o pecado. A natureza santa e justa de Deus exige que o pecado seja punido. Se Deus não punir o pecado, ele será como nós, injusto. Quando um pai diz para um filho uma regra e ele apresenta as penalidades em caso de descumprimento da regra, e ele não aplica, isso se chama de impunidade. E nós estamos dizendo que o Brasil é um país que incentiva o crime. Por quê? Porque quando a lei é desobedecida e não é devidamente punida, o criminoso vai dizer, o crime compensa, é crime, mas compensa, porque não tem penalidade. Então vamos continuar transgredindo as leis, porque o crime compensa. Deus é justo, Deus não deixa o pecado impune. Deus deu a sua lei, os seus 10 mandamentos, para guiar a nossa vida. E Ele também prometeu abençoar os obedientes e amaldiçoar os desobedientes. E nós estamos sob a maldição de Deus, porque temos desobedecido aos seus mandamentos. No tempo de Cristo, alguns religiosos hipócritas diziam, não, eu tenho obedecido aos mandamentos de Deus, eu nunca adulterei. E quando Jesus mostra que o alcance da lei ia além da atitude, para a motivação e a intenção do coração, quem se atreveria a dizer que nunca adulterou? Quem se atreveria a dizer que nunca matou? Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, a justiça de Deus se manifestou, e ela se manifestou na cruz.
quando Deus puniu a humanidade. Mas ele puniu, sabia em quem? No nosso substituto representativo. Quem é Jesus? Nosso substituto. Quando um jogador, ele se contunde em campo, o técnico recorre ao banco de reservas, tira ele e põe um substituto. Ele joga no lugar do outro, mas ele não representa o outro contundido que deixou o campo. Mas quando o governador é chamado para uma cerimônia e ele não pode ir, ele manda um substituto. Alguém vai no lugar dele, mas vai na qualidade de substituto representante. Por isso ele representa o governador, fala em nome do governador e deve ser tratado com a mesma distinção que o governador seria tratado se ele estivesse em pessoa. Portanto, ele está no lugar do governador, mas ele como substituto, mas como substituto representativo. Cristo nos substitui na cruz. Não como um jogador que senta e o outro vai, mas como alguém que nos representa. Portanto, Deus puniu no seu Filho. A mim, no meu substituto que me representava na cruz, Jesus me substituiu e me representou, e ao puni-lo, Deus me puniu. Deus deixou de me punir e puniu o Filho dele. O meu erro foi punido, o seu erro foi punido. Deus não deixou o pecado impune. Deus não pode perdoar pecados como nós devemos perdoar. Para que eu lhe perdoe, se você me magoar, ninguém tem que morrer. Mas Deus não pode perdoar dessa maneira. Quem pensa que Deus poderia nos perdoar sem a morte de Cristo, ainda não entendeu a grandeza de Deus e a gravidade da pecaminosidade humana. Quando estas duas coisas são compreendidas, nós entendemos a necessidade da cruz e que ela é o único fundamento sobre o qual Deus poderia perdoar pecados. Porque o que nós esperamos de um juiz é que ele não absolva o culpado e que ele não condene o inocente. E dizer a você e a mim, vocês estão perdoados, sigam em frente. Seria Deus traindo a si mesmo, negando a si mesmo. Enquanto Deus nos manda negar a nós mesmos, porque somos pecadores, Ele não pode negar a si mesmo, diz a Bíblia. Deus age de maneira coerente com sua natureza. A justiça de Deus, a natureza justa de Deus, exige que o pecado seja punido. Se os homens criam leis e criam as sanções, as penalidades para as infrações das leis que foram criadas, será que Deus, que criou a lei moral do universo, deixará que os homens transgridam seus mandamentos e sigam em paz, sãos e salvos, sem pagarem porque são responsáveis por suas desobediências? Deus estaria sendo injusto, perderia o nosso respeito. Um juiz que não faz justiça não tem o respeito da sociedade. Ele está desmoralizado, porque ele deixou um culpado sair ileso e impune. Deus manifestou a sua justiça na cruz do Calvário. Meus irmãos, isso é absolutamente fantástico. E a Bíblia nos diz que esta justiça de Deus, ela é pela fé para os que creem. Portanto, se ela é porque essa justiça de Deus está direcionada para alguém. E se é pela fé, está deixando claro que ela flui de Deus, ela sai de Deus, ela procede de Deus, ela vai na direção dos que creem, e o meio que faz com que essa justiça que está em Deus chegue naquele que crê é a fé. Pela fé para os que creem. Deus não concede sua justiça para o incrédulo, mas para aquele que crê. E é com base nesta justiça de Jesus Cristo, cuja vida foi absolutamente obediente a todos os mandamentos de Deus, inclusive obediente até a morte de cruz, que nós somos declarados justos. Deus nos justifica. Vejamos, meus irmãos, alguns slides importantes. A doutrina bíblica da justificação. Essa confissão de Westminster é uma confissão reformada.
Depois da Reforma Protestante, teólogos de linha reformada reuniram-se para produzir uma confissão de fé que traduzisse as doutrinas da Reforma. E a Confissão de Fé de Westminster, uma das mais conhecidas, diz assim, que a justificação é um ato da livre graça de Deus, é um ato de Deus. É um ato livre, porque Deus não é obrigado a justificar ninguém. E é um ato livre da graça, porque este ato de justificação é imerecido. É um ato da livre graça de Deus. E é por meio desse ato que Deus perdoa todos os nossos pecados. E em segundo lugar, nos aceita como justos aos seus olhos. A justificação não é maravilhosa? Deus, como juiz, pronunciará o seu veredito. Este ato divino do soberano juiz do universo, livre e gracioso, e por meio deste ato, Deus perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, somente pela justiça de Cristo. Sim, a justiça de Deus se manifestou na cruz do Calvário, quando Ele paga a nossa pena e quando Ele vive uma vida de plena e perfeita obediência aos mandamentos de Deus. Então esta justiça que foi manifestada, ela se torna dom, presente de Deus. E Ele nos concede essa justiça que não é nossa, é de Jesus. E é sobre essa justiça de Cristo, imputada, porque atribuída, concedida de Deus para nós e recebida por nós por meio da fé. Então Deus declara que nós somos justos. Ele nos justifica livre e graciosamente, nos perdoando os pecados, nos aceitando como justos, como cumpridores da sua lei. E Ele faz isso só por causa dos méritos da justiça de Jesus, que Ele nos dá, Ele nos imputa, Ele nos atribui, Ele faz um crédito na nossa conta. E nós recebemos essa justiça, esse mérito, sobre o qual seremos perdoados e declarados justos. Nós o recebemos pela fé. É por isso que é preciso se arrepender e crer, porque só aos arrependidos e aos que creem, Deus concederá esta graça fantástica. A justificação, portanto, é, número 1, um ato, e não como a santificação, uma obra contínua e progressiva. Quando Deus nos declara, é um ato consumado e acabado, não é um processo progressivo. A santificação é um processo progressivo através do qual Deus nos transforma moralmente à semelhança de Cristo. A justificação não é um processo, é um ato. Número 2, é um ato da graça para com o pecador, porque nós não somos dignos de que Deus nos aceite como justos na sua presença e nos perdoe os pecados. Por si mesmo, ele merece, o pecador, a condenação. Quando Deus o justifica, o declara inocente e o absolve. Quanto à natureza, a justificação é um ato da sua graça. Quanto à sua natureza, é um ato legal ou judicial. É por isso que se fala de justificação forense. Por quê? Porque não é um ato de um executivo, não é um ato do legislativo, é um ato do judiciário, é um ato legal, judicial, é o ato de um juiz, não de um soberano, é um ato declarativo do qual Deus pronuncia justo ou reto o pecador, ou seja, declara que as exigências da justiça estão satisfeitas, até onde ela lhe diz respeito. Tudo que a lei, a justiça exige, esse homem cumpriu, de modo que ele não pode ser justamente condenado, senão que em justiça tem direito à recompensa prometida ou devida à perfeita justiça. Ele não pode ser condenado e ele precisa ser recompensado, porque ele não desobedeceu à lei. A justiça está satisfeita. A base meritória, sobre qual fundamento Deus nos justifica, a base de mérito para a justificação não é a fé,
Não somos justificados por conta da fé, considerada um ato virtuoso. Alguém poderia dizer, sim, Deus me justificou porque eu creio, e Ele transformaria a sua fé numa obra meritória. Nem são nossas obras, de qualquer gênero, a base da justificação, não. Nada feito por nós, nada operado por nós, satisfaz as exigências da justiça. A justiça exige obediência perfeita aos padrões morais revelados, contidos nos 10 mandamentos. A base, portanto, para a justificação é a justiça de Cristo. Ativa e passiva. Por que ativa? Porque desde o seu nascimento à sua morte, ele nunca desobedeceu a nenhum dos mandamentos de Deus. Ele disse, quem me convence de pecado? Ele foi santo todo o tempo todo. Passiva, porque na cruz ele obedece a Deus, pagando no lugar dos verdadeiros culpados, ou seja, inclui sua perfeita obediência à lei e ao suportar a penalidade da lei em nosso lugar e em nosso favor. Na justificação, a justiça de Cristo, a retidão, a plena e perfeita obediência dele é imputada ao crente. Imputar é atribuir, é responsabilizar, é colocar na conta do outro. E Deus nos justifica porque Ele nos concede uma justiça, uma retidão, um mérito que não é nosso, é de Cristo. É posta em sua conta, na nossa conta, de modo que Ele, nós, o pecador, tem o direito de pleiteá-la ante o tribunal de Deus. Ou seja, todos aqui vamos morrer. E quando você estiver diante do tribunal de Deus, no último dia, no juízo final, você dirá, Deus, eu não compareci aqui para ser julgado por ti, baseado em meus méritos ou em minha obediência. Eu pleiteio, eu reivindico a justiça de Cristo, a obediência dele, o mérito dele. Me julga baseado nele, não em mim, porque eu sou um pecador e ele é santo. Eu desobedeci a tua lei, ele cumpriu a tua lei, como se ela fosse pessoal e inerentemente sua, porque Deus nos dá essa justiça e ela passa a ser minha, tão minha como se eu a tivesse produzido, embora eu não fui o autor de tal obediência. Mais uma definição de justificação. A justificação é um ato judicial ou forense, isto é, um ato de Deus, como juiz agindo com base na lei, declarando que o pecador é justo, ou seja, que a lei já não mais o condena, antes o absolve e o declara com direito à vida eterna. Não é maravilhoso ser justificado? Deus nos absolvendo e declarando, Jorge Max, você tem direito à vida eterna porque você é justo, mas eu não sou. Mas ele diz que eu sou por causa da justiça de Cristo, que ele me dá, que ele lhe dá. É por isso que você precisa se arrepender e crer para receber essa justiça, porque será com base nela que Deus vai lhe salvar. Portanto, ser justificado significa ser declarado justo. Quem é justo aos olhos de Deus? Justo é aquele acerca de quem a justiça foi satisfeita, ou aquele sobre quem a justiça não faz mais exigências, portanto isento de culpa ou da obrigação de ser castigado. Só existem duas maneiras de você ser justo: ou você obedece à lei todo o tempo e o tempo todo, portanto você é justo, cumpridor da lei, ou, se você desobedecê-la, pague pela sua desobediência e você está quite de novo com a justiça. Um criminoso que foi preso, julgado e condenado a 10 anos de cadeia, após cumprir a sua pena, ele sai e ele anda de cabeça erguida, e ele diz, eu não devo mais nada à justiça, eu paguei, eu sou justo nesse sentido, eu quitei o meu débito, não existe mais exigências sobre mim, estou isento da culpa, esta culpa eu já paguei por ela, eu posso andar de cabeça erguida pelas ruas.
Justificar, portanto, é declarar justo, é Deus pronunciar esse veredito. Ou seja, ele dirá: a sua culpa foi expiada, ou seja, removida com o sangue de Cristo. Qual é o pressuposto da culpa? Eu já falei que eu errei e que sou responsável pelo que faço. Se Deus não tivesse nos criado à sua imagem e semelhança, nós não seríamos chamados para prestar contas dos nossos atos. Mas porque Deus nos deu a sua lei e nos fez seres morais responsáveis, então o conceito de culpa é produto da responsabilidade humana. A justiça está satisfeita, o justo tem a retidão que a justiça exige. Justificar significa sempre declarar ou pronunciar justo. Justificação, para ajudar a compreensão, é exatamente o oposto de condenação. Condenar significa declarar que uma pessoa é culpada. Justificar é o oposto, é declarar inocente. Então, justificação é o oposto de condenação. E aí vem uma nota: condenação é o oposto de justificação e não de perdão. Portanto, o que temos que contrastar não é perdão com justificação, mas condenação com justificação. Condenar é declarar culpado, logo digno de castigo. Justificar é declarar não culpado, logo não tem castigo nenhum para pagar. Quando Deus nos declara justos, Ele está dizendo: você não tem culpa, você não tem castigo nenhum para pagar, porque Jesus quitou o seu débito na cruz do Calvário. A justiça não exige esse castigo mais para mim, pois não deve nada, eu não devo nada a ela. Logo, com justiça, essa pessoa não pode ser condenada. Justificar é declarar justo e dizer: você está livre. Romanos 1:8 diz, meus irmãos, algo para nós extraordinário: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não há mais condenação. Paulo está declarando nesse verso que esses estão absolvidos da culpa e a pena da lei não pode, com justiça, ser-lhes aplicada. Não há mais condenação. Romanos 33:34: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Quem nos acusará? Não se pode apresentar nenhuma base de condenação contra os eleitos em Cristo. Deus os declara justos e por isso ninguém pode mais declará-los culpados. Nem o diabo, nem os homens, ninguém, nada. Conclusão: essa antítese e oposição ficam evidentes pelo seguinte raciocínio: se condenar não significa fazer ímpio, então justificar não significa fazer justo. E se condenação é um ato judicial oposto a um ato executivo, também o é a justificação. Na condenação é um juiz quem pronuncia a sentença sobre o culpado. Na justificação é um juiz quem pronuncia ou declara a pessoa citada isenta de culpa e com o direito de ser tratada como justo ou como justa. As Escrituras, meus irmãos, falam da lei de Deus e de todas as exigências desta lei. Também as Escrituras nos falam sobre as penalidades, os castigos, as sanções que pecadores terão que amargar, de pecadores comparecendo perante o tribunal de Deus. E também as Escrituras falam do dia do juízo. E aí a grande questão, a maior de todas as questões sobre a face da terra: se a filosofia e se o conhecimento é produto do questionamento, essa é a questão das questões. Como o homem se justificará diante de Deus? Como ele conseguirá se inocentar, se absolver da presença de Deus? Como o homem pode satisfazer as exigências da justiça contra ele? Como? Ele não pode.
para que um homem seja salvo, sabe o que se exige dele? Que ele seja justo. Mas o homem é incapaz de satisfazer as exigências da justiça. Justo é quem cumpriu toda a lei, sem em nenhum momento descumpri-la ou desobedecê-la, pois ela requer obediência plena e perfeita. O homem sabe que as exigências da justiça são inexoráveis. Por quê? Porque elas são retas. Ela exige perfeita conformidade, ou seja, viver de acordo com a lei divina. Quem consegue viver de acordo com a lei divina? Quem? Ninguém. O homem sabe que não pode ser salvo, a não ser que seja justificado. O homem também sabe que não pode ser declarado justo, a menos que as exigências da justiça sejam plenamente satisfeitas. E Jesus satisfez todas as exigências da justiça de Deus. Por isso Paulo está dizendo: agora houve uma revelação, uma manifestação da justiça de Deus, e Jesus a satisfez na cruz. O apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ensina, portanto, na carta aos Romanos, que Deus é justo. A justiça de Deus exige duas coisas: primeiro, perfeita obediência em suas leis; segundo, punição para os infratores. Ora, sendo Deus justo e exigindo perfeita obediência em suas leis e punição para os infratores, o que é que nos resta senão o pânico e o desespero? Os homens são pecadores, logo não podem por si mesmos satisfazer as exigências da justiça divina. No entanto, Deus anuncia uma boa notícia, uma boa nova, o Evangelho. Ele anuncia que em virtude da sua graça, Deus providenciou essa justiça que nós não temos. Essa justiça foi providenciada na cruz e está sendo revelada no Evangelho para aquele que crê. Por isso é que não precisamos esperar o dia do juízo final para saber o que Deus nos dirá. Se Deus dirá: Jorge Maxi, você está condenado, ou você está absolvido. Agora, pelo arrependimento e pela fé, confiando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus pode justificar você, declarar você justo, inocente, por causa dos méritos de Jesus. Dizer que você é perdoado porque a sua pena foi paga, Jesus a pagou. Eu termino com um testemunho de Lutero, porque Lutero se converteu quando ele entendeu o significado da frase a justiça de Deus. Lutero era doutor em teologia. Durante anos ensinou diariamente em sala de aula, na faculdade teológica, no seminário, toda a carta aos Romanos. E ele não tinha certeza da salvação, ele não tinha paz, ele não tinha certeza de que estava perdoado e que ia para o céu, e ele vivia atormentado. E ele disse o seguinte: para Lutero, o tema principal de Romanos é a justiça de Deus, isto é, a justiça pela qual Deus graciosamente torna as pessoas pecadoras justos pela fé em Jesus Cristo. 3 décadas após ministrar a preleção, um ano antes de falecer, Lutero fez uma retrospectiva de sua trajetória, em que deixou evidente a centralidade desta compreensão para a descoberta da reforma e para seu pensamento de modo geral. As declarações que agora serão lidas, literalmente escritas por Lutero, foi escrita um ano antes da sua morte, relembrando 3 décadas de ensino sobre a justificação pela fé. Lutero diz: eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar, não a firmeza de coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo: a justiça de Deus é nele, no Evangelho revelada. Isso porque eu odiava esta expressão, justiça de Deus, pois o uso e o costume de todos os professores me havia ensinado a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, como a chamam, segundo a qual Deus é justo e castiga
os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Não ousava ter a esperança de que pudesse conciliar a Deus através da minha satisfação. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus, eu resmungava violentamente contra Ele. Como se não bastasse que os míseros pecadores, perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original, estivessem oprimidos por toda a sorte de infelicidade, através da lei do decálogo, deveria Deus ainda amontoar aflição sobre aflição, através do Evangelho, e ameaçá-los com sua justiça e sua ira também, através do Evangelho? Era isso que Lutero questionava. Assim, eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem, Romanos 1,17. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí, Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele, no Evangelho revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido da frase, a justiça de Deus, é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive por fé. Então me senti como que renascido. Observem, então me senti como renascido. Ali, exatamente nesse momento, ele nasceu de novo. Entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Quando você entende a justiça de Deus e a justificação pela fé, ali é a hora do nascimento, de entrar no céu. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a Escritura, na medida em que a conhecia de memória, e também em outras palavras, encontrei as coisas de forma análoga. Obra de Deus significa a obra que Deus opera em nós. Virtude de Deus, pela qual Ele nos faz poderosos. Sabedoria de Deus, pela qual Ele nos torna sábios. A mesma coisa vale para a força de Deus, a salvação de Deus e a glória de Deus. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. A porta do paraíso. Ele compreendeu que a salvação é pela graça por meio da fé, com base na obediência de Jesus Cristo. A reforma nasceu da compreensão dessa frase. Porque até então, ninguém tem certeza de salvação. E saber que um dia seremos julgados por um Deus santo e justo é para apavorar a qualquer um. Mas quando você entende que Deus ama e que Ele providenciou o mérito do seu Filho para nos dar, e sobre esse mérito nos salvar, então nós não temos mais que temer o juízo, porque Deus nos declara justos, inocentes, absolvidos, perdoados, sem culpa, sem pena para pagar, porque Jesus pagou, porque Ele tem o mérito de ter obedecido a Deus todo o tempo e o tempo todo. Se você também voltar-se para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você receberá esta graça da justificação, e isso vai lhe trazer paz e alegria.
e você viverá, você amará a vida, mas quando a morte chegar, você partirá em paz, porque quem é justificado, absolvido, salvo, já entrou no céu pela graça, só está aguardando aquele momento final para a confirmação. Portanto, arrependa-se, creia, a justiça de Deus quer ser concedida, Deus quer justificar você. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, entregue-se ao Salvador. Ore dizendo: Deus, eu não tenho mérito, eu não tenho obediência, pelo contrário, eu tenho demérito, eu tenho desobediência, mas tem misericórdia de mim, me concede o mérito de Jesus, me concede, Deus, a justiça dele, e por causa dele me perdoa, me salva por toda a eternidade.